via, né, a minha mãe servindo aquelas entidades e nada acontecendo. Então eu tinha muita raiva, na verdade, né? Eu tinha raiva de Deus e tinha raiva deles. Mas um dia eu recebi um convite de uma vizinha para ir em um terreiro. Por conta do meu casamento estar ruim, ela me chamou para ir numa mãe de santo. E eu fui. Aí chegou lá nessa mãe de santo, essa mulher incorporou também com uma pombagira e disse que o meu casamento não ia dar certo porque uma ex-namorada do meu marido fez um trabalho para que o meu marido não fosse feliz com ninguém caso ele não ficasse com ela. Então, para eu ser feliz com meu marido, para mim ter um casamento bom, eu precisava fazer um trabalho para desmanchar o trabalho que a ex-namorada dele fez. Olá, pessoal. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Mariane pelo convite. Eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida, na vida da minha filha. Eu sou muito grata a Deus, porque Ele me escolheu, Ele me amou primeiro. Antes de eu conhecer quem era Deus, antes de eu levantar a minha mão para receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, Ele já cuidava de mim, Ele já tinha um plano para a minha vida, Ele já tinha um plano para a minha família. Então eu glorifico a Deus por isso. Eu gostaria de começar esse testemunho com uma breve oração, tá bom? E depois eu vou ler um versículo, tá? Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar este momento em tuas mãos. Meu Deus, eu peço ao Senhor que esse testemunho chegue a pessoas, ó Deus, que precisam ouvir a tua palavra. Meu Deus, que esse testemunho venha edificar a fé dos teus filhos, das tuas filhas, e que vidas, Pai, sejam transformadas através daquilo que o Senhor fez na minha família, através daquilo que o Senhor fez na minha vida e através daquilo que o Senhor ainda está fazendo, Senhor. Meu Deus, que aonde esse testemunho chegar, meu Deus, possa ser uma pitada de fé no coração de cada uma dessas pessoas. Peço ao Senhor que o Senhor faça muito mais, Senhor, na vida dessas pessoas, daquilo que o Senhor já fez na minha vida. Assim eu oro, coloco esse tempo em tuas mãos e peço ao Senhor que o Senhor traga à minha memória, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer que eu fale. E aquilo que não for para falar, Pai, apaga da minha mente em nome do Senhor Jesus. Que tudo que for falado aqui seja para edificação do teu povo e seja para a glória do teu nome. Assim eu oro e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Eu quero ler um versículo que Deus me deu essa manhã, um versículo que eu já compartilhei com o grupo de irmãs da minha igreja, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, um versículo muito conhecido, mas que Deus trouxe ao meu coração hoje. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui o Senhor está nos dizendo que se nós chamarmos pelo nome dele, se a gente se humilhar, se a gente orar, se a gente se converter, gente, é necessário a gente se converter dos nossos maus caminhos. Nós não podemos chamar pelo nome do Senhor, nós não podemos orar e permanecer nas mesmas práticas. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Aquilo que a gente praticava antes de Jesus, nós precisamos abandonar. Amém? Aí ele fala, né? Se converter dos seus maus caminhos. Então, depois que a gente busca a face do Senhor, depois que a gente se humilha, depois que a gente se converte dos nossos maus caminhos, aí sim, ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. É bem claro que os nossos pecados já foram perdoados na cruz. Jesus Cristo levou os nossos pecados sobre ele. Mas nós precisamos nos converter, nós precisamos nos arrepender e vivermos em novidade de vida. E foi o que aconteceu com a minha família.
quero começar lá da minha infância. Meus pais tinham um certo envolvimento com o ocultismo, né? De vez em quando ali eles frequentavam banda, candomblé. Eu não sei muito diferenciar essas coisas, mas de vez em quando eu me lembro da minha família ali indo em terreiros. Por que que meus pais iam a esses lugares? Porque a nossa família era muito perturbada, tinha muitas brigas, muitas desavenças. Então, por a gente não conhecer a Cristo, por não termos o conhecimento da palavra de Deus, a minha mãe e o meu pai, eles iam a esses lugares buscar uma melhora de vida, uma transformação na vida deles. Mas, infelizmente, já diz a palavra de Deus que um reino dividido não subsistirá, né? Que o reino, ele também não pode lutar contra si mesmo. Então, Satanás, ele não vai desfazer aquilo que ele mesmo fez, né? Então, minha mãe ou meu pai, eles tentavam desfazer as obras do mal com as armas do mal. E é óbvio que isso não funcionava. Foram muitas brigas que eu presenciei, muitas coisas ruins. Meu pai agredindo minha mãe, meu pai era um homem adúltero, meu pai era um homem irresponsável. Graças a Deus, meu pai nunca bebeu, nunca usou droga, mas não havia paz no meu lar. No nosso lar não tinha paz. Era briga entre os meus pais, era briga entre meus pais e com os filhos, os irmãos. A gente costumava tirar sangue um do outro, assim, do nada, né? E foi assim por muitos anos. Eu me lembro de uma ocasião onde o meu irmão era bebê, ele tinha ali por volta de um ano não. Ele deveria ter ali uns 2 anos e meio, né? E eu me lembro que nós morávamos numa casa muito pequena, então nós dormíamos todos no mesmo quarto. Aí, meu pai lá com meu irmão no quarto, né, eles dormindo, meu irmãozinho começou a reclamar, e meu pai tocou no meu irmão, né, meu pai chamou ele, eu acho que 2 ou 3 vezes, meu irmão continuou reclamando, meu pai tocou nele para despertá-lo, né, para que ele acordasse. A gente, né, acreditava, meu pai acreditava que ele estivesse tendo um sonho, meu pai colocou a mão nele, o meu pai manifestou. Quando meu pai colocou a mão no meu irmãozinho, de 2 anos e meio mais ou menos, meu irmão não estava reclamando por outra coisa, meu irmão já estava possesso por um demônio, meu irmão era uma criança, e ele estava possesso. Meu pai colocou a mão nele, esse demônio que estava no meu irmão passou para o meu pai começou a se bater, acho que meu pai caiu da cama, minha mãe veio correndo da cozinha, e quando minha mãe colocou a mão no meu pai, a minha mãe também manifestou. E ficou ali meu pai e minha mãe endemoniados. Uma das filhas correu na casa de uma vizinha para buscar ajuda, e essa vizinha veio. Eu tenho assim, uma vaga lembrança de umas 2 vizinhas que vieram, mas todas envolvidas com o ocultismo, né? Nós não conhecíamos uma família evangélica, nós não tínhamos o menor conhecimento de Jesus. Então ali, né, meus pais a gente ficou naquela luta praticamente a noite toda, né? E com meu pai e com a minha mãe, possesso por demônios. Eu não sei dizer como que terminou essa história. Me lembro de um outro episódio também, que minha mãe, devido a tantas brigas no nosso lar, tantas desavenças, minha mãe sempre buscava nessas coisas uma solução para o problema. Minha mãe foi uma mãe de santo, e essa mãe de santo, acho que jogou carta para ela, não me lembro, não sei dizer, mas disse que tinha sido feito um trabalho para que houvesse morte na casa dos meus pais, né, para que houvesse um derramamento de sangue. E que para desmanchar esse trabalho, a minha mãe precisaria fazer um outro. E eu me lembro que minha mãe gastou um dinheiro razoável, né, para comprar essas coisas, para fazer esse trabalho, para supostamente desmanchar o trabalho que tinha sido feito. Me lembro que minha mãe fez esse trabalho lá no quarto dela, né, onde a mulher falou que aconteceria, e não adiantou nada. Houve sim um derramamento de sangue, o meu pai quase matou a minha mãe. Lá no quarto deles, meu pai atacou a minha mãe com golpes de martelo, de marreta, e depois que ele fez isso, ele tomou veneno para se matar, para se suicidar, mas para a glória de Deus, nem o meu pai, nem a minha mãe faleceram, né? Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito de salvação para a minha família, para a família, né, para os meus pais,
e Deus guardou, Deus poupou os dois da morte. Mas por conta disso, claro, eles se separaram, né? Hoje o meu pai é casado, minha mãe é casada, meu pai serve a Deus com a esposa dele, a minha mãe serve a Deus com o esposo dela. Eles seguiram ali os seus rumos, né, os seus destinos, mas para a glória do Senhor estão salvos em Cristo Jesus. E eu me lembro, o meu envolvimento com o ocultismo foi bem pequeno. Eu me lembro que, voltando um pouquinho ainda nas casas dos meus pais, eu namorava o meu marido, já, né, eu tinha alguns meses de namoro, eu acabei me entregando para ele. Quando a gente não tem Jesus, a gente faz tudo atropeladamente, a gente, né, quebra princípios que, aliás, a gente nem conhece, né? Então eu me entreguei para o meu namorado, na época meu namorado, que hoje é meu marido, e tinha uma prima minha, essa minha prima, todo final de semana ela ia para casa dos meus pais, porque ela morava em outro estado, e ela veio para São Paulo para trabalhar. Ela passava a semana no trabalho, em casa de família, e na sexta-feira à tarde ela ia para casa da minha mãe, passava o sábado, e domingo à tardezinha ela voltava para o trabalho. E essa minha prima, ela também tinha problemas espirituais nesse sentido, ela também recebia entidades. Nesse dia, nessa sexta-feira, eu estava ali limpando a casa, eu falei alguma coisa, e do nada essa minha prima manifestou. E a pombagira, que desceu ali na hora, que incorporou nela, disse para minha mãe que eu não era mais virgem. E a partir daquele dia, minha vida virou um pesadelo, né? Como eu já disse, minha casa era uma casa muito conturbada, não havia paz, não havia união, não havia conversa, não havia diálogo, não havia amor, não havia nada que uma família saudável tenha. Então, se a nossa convivência já era ruim, a partir daquele dia piorou. Nesse dia, né, meu pai estava em casa, minha mãe foi lá no quarto, contou para o meu pai o que estava acontecendo, que era mais uma perdida dentro de casa, enfim. Né, meu pai não disse nada, meu pai não falou nada, mas a situação ficou muito ruim dentro da casa dos meus pais. E eu decidi sair. Eu fui morar com o meu namorado, eu fui morar na casa da minha sogra com ele. Né, nessa ocasião, meu marido tinha 17 anos, eu 16. Né, eu tinha acabado de fazer 16 anos e o meu marido ia completar 18. Então, nós éramos duas crianças, nós dois menores de idade, e é claro que não tinha como dar certo uma união que começa nessa bagunça toda. Né? Então, nós vivemos muito tempo assim, de muita briga, de muita luta. Eu levei para o meu casamento uma bagagem muito ruim. Tudo aquilo que eu aprendi no casamento dos meus pais, eu levei para o meu casamento. Então, assim, eu era insubmissa, eu era rebelde, eu achava que se eu fosse uma boa esposa, isso daria legalidade para o meu marido se tornar ruim, para ele me humilhar, para ele pisar em mim. Então, quanto menos eu desse moleza, digamos assim, né? Eu achava que eu tinha que ser dura. Se eu fosse boazinha, ele ia me humilhar, ele ia me pisar. Então eu dizia, homem nenhum vai fazer comigo o que o meu pai faz com a minha mãe. Né? Então o nosso casamento foi muito conturbado. Aí foi nessa ocasião, eu já estava morando com meu marido quando aconteceu a tragédia que meus pais quase morreram. Eu já era casada nessa ocasião. Então, assim, eu nunca tive muito envolvimento com o espiritismo porque eu era muito incrédula, eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em nada. Né? Eu não era devota de nada, eu não acendia vela, eu não fazia nada. Eu não rezava, eu não orava, eu não fazia nada. E eu via, né, a minha mãe servindo aquelas entidades e nada acontecendo. Então eu tinha muita raiva, na verdade. Né? Eu tinha raiva de Deus e tinha raiva deles. Porque a minha mãe fazia e de nada adiantava. Mas um dia eu recebi um convite de uma vizinha para ir em um terreiro. Por conta do meu casamento estar ruim, ela me chamou para ir numa mãe de santo, que a mãe de santo era boa e tal. E eu fui. Aí chegou lá nessa mãe de santo, essa mulher incorporou também com uma pombagira e disse que o meu casamento não ia dar certo porque uma ex-namorada do meu marido fez um trabalho
para que o meu marido não fosse feliz com ninguém, caso ele não ficasse com ela. Então, para eu ser feliz com meu marido, para mim ter um casamento bom, eu precisava fazer um trabalho para desmanchar o trabalho que a ex-namorada dele fez. Ela me deu uma lista, né? Ela colocou vela, flores, né? Rosa, champanhe, vela vermelha, cigarro, um monte de coisas. E no final ela disse assim: você vai trazer essas coisas para a gente fazer esse trabalho, e antes do Natal eu quero que você traz um jogo de lençol para o meu cavalo. Para quem não sabe, cavalo é a mulher que recebe as entidades, certo? Então, no caso, eu teria que levar as coisas para fazer o trabalho e mais um jogo de lençol para Mãe de Santo. Eu saí dali com aquela lista, nós estávamos voltando para casa, eu virei para vizinha, né, que tinha me levado naquele lugar. Eu falei assim: se ele estiver pensando que eu vou dar jogo de lençol pro cavalo dele, ele tá muito enganado, porque eu não tenho jogo de lençol novo nem para mim. Peguei o papel, piquei, rasguei todinho e joguei no rio. Eu estava passando, né, ali no bairro onde eu morava tinha um riozinho, e eu joguei aquele papel fora. Nunca mais eu voltei naquele lugar. Passado um tempo, meu marido estava desempregado, e a minha irmã, eu morava com a minha irmã nessa época eu já tinha me separado do meu marido, nós voltamos, e aí a minha irmã me chamou para ir em um pai de santo. Aí eu fui nesse pai de santo, e ele falou algumas coisas que eu não me lembro bem, mas ele mandou fazer um trabalho lá para o meu marido arrumar emprego, né, para dar certo o emprego para o meu marido. De fato, naquele tempo, né, naquela ocasião, meu marido conseguiu sim um emprego, né, mas eu louvo a Deus por isso. Eu creio que Deus é aquele que tem a chave de Davi, a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. Então hoje eu entendo que foi Deus que abriu aquela porta. Logo em seguida eu fiquei grávida, minha irmã também engravidou, enfim, tive meu primeiro filho, né. O meu envolvimento com o espiritismo foi esse. Então eu nunca fui a fundo, eu nunca acreditei muito, eu nunca dei muita moral para essas coisas, que na verdade eu não dava muita moral nem para Deus. Então ali a gente ficou bem, entre aspas, né? A gente seguiu a nossa vida, meu marido arrumou um emprego, passou um tempo, eu fiquei grávida, tive meu primeiro filho, graças a Deus por isso, mas aquela gravidez não mudou em nada a nossa vida. Meu marido continuava bebendo, meu marido continuava muito ciumento, eu continuava muito briguenta, e eu não tinha paciência com nada, eu gritava, eu batia panela, né? A gente se agredia verbalmente. Então, assim, era uma loucura, né? Eu fumava, meu marido fumava. Então, era um lar, assim, bem triste também, né? E as pessoas, aí, vou falar agora da libertação da minha mãe. No aniversário de 1 ano do meu filho, nós estávamos lá enrolando os docinhos para a festa de aniversário dele, quando a minha mãe, do nada, incorporou com o Cosme da Damião. Era assim que acontecia, gente, do nada os demônios vinham. Aí, a gente lá enrolando os docinhos, brigadeiro, a minha mãe incorporou com o Cosme da Damião. Ele falou muitas coisas, e uma das coisas que marcou muito para mim foi que, passado uns dias, né, eles falaram muita coisa, chegou a madrinha do meu filho com a madrinha da minha sobrinha, eles falaram algumas coisas da vida delas. Enfim, a minha cunhada, as minhas cunhadas, as irmãs do meu marido, elas já eram evangélicas, elas eram da Igreja Universal, e elas vieram, falaram que aquilo era o diabo, e a gente não aceitava que aquilo era o diabo, né? E elas vieram para orar, para expulsar, e a gente não deixou. Eu e as minhas irmãs, a gente não deixou. Eu acho que eu, principalmente, né, eu era dona da casa, e eu não deixei, porque eu não dava muita moral para eles, mas eu respeitava, porque eu cresci naquele meio. Então ali eu não deixei, né, as minhas cunhadas expulsarem da minha mãe. Enfim, o dia passou, o tempo passou, minha mãe descobriu que estava com um câncer no útero. E
foi descoberto esse câncer de uma forma assim que foi o próprio Deus, porque a minha mãe foi no hospital com a minha irmã ia passar no médico, no posto de saúde, e anunciaram lá que tinha uma vaga, se tinha alguém que queria fazer o Papa Nicolau. E minha mãe se propôs, né? Nessa ocasião, minha mãe já estava separada do meu pai, então ela estava em condição de fazer aquele exame, e minha mãe foi e fez, e ali foi diagnosticado que minha mãe estava com o câncer de útero. E nessa ocasião, eu já era um pouco revoltada com essas coisas, porque nada mudava na casa dos meus pais. Nessa ocasião, eu me revoltei mais ainda. Por quê? Porque eu achava que se eles falaram algumas coisas do que estava acontecendo ali, se eles falaram da minha comadre, da comadre da minha irmã, por que eles não avisaram a minha mãe que a minha mãe estava com câncer? Por que eles não disseram para minha mãe procurar o homem de branco, né, que é assim que eles tratam os médicos? Então aquilo eu fiquei com raiva, eu fiquei com o pé mais atrás ainda. Então ali, né, a minha mãe, nessa ocasião, a minha mãe já estava com um pé na igreja, um pé no terreiro, porque tinha uma amiga dela, a minha mãe trabalhava de vendedora de produtos de revista, de roupas, e ela trabalhava para essa mulher que era crente, e essa mulher vivia chamando a minha mãe para ir para a igreja. E a minha mãe um dia na igreja, outro dia minha mãe ia no terreiro. Um dia minha mãe ia na igreja, outro dia minha mãe ia no terreiro. E quando foi um dia, minha mãe, né, depois que minha mãe foi diagnosticada com esse câncer, ela chegou a fazer uma eu não lembro se ela fez ou se ela marcou uma cirurgia espiritual, uma cirurgia no terreiro. Não lembro, não sei dizer se deu certo, se não deu. Mas eu sei que um dia minha mãe foi pro culto e na igreja Deus falou claramente com a minha mãe. Minha mãe disse que Deus disse para minha mãe que a minha mãe estava ali como um cliente de banco. Que um cliente pede um empréstimo e aí ele começa a pagar aquele empréstimo. Mas aí ele não dá conta de pagar aquele empréstimo, ele vai no banco e pede outro empréstimo. Aí ele fica pagando 2 empréstimos. E ali ele vai indo, paga a primeira, paga a segunda, paga a terceira, dali a pouco ele não consegue pagar mais. Aí ele vai até o gerente pedir um terceiro empréstimo para quitar os 2 empréstimos anteriores. E aí o gerente vai dizer para esse cliente, olha, você não tem mais crédito, porque você já tem 2 empréstimos com a gente. E aí Deus falou para minha mãe. E assim minha mãe estava naquela noite. Minha mãe estava com esse cliente no banco. E a minha mãe não tinha mais crédito com o Senhor. Ou a minha mãe, que minha mãe estava em cima do muro. De um lado estava uma sepultura aberta. Do outro lado estava o Senhor de braços abertos esperando a minha mãe. E ali o Senhor fez uma pergunta para minha mãe. Para qual lado você vai passar? E naquela noite minha mãe se decidiu passar para o lado do Senhor. Minha mãe decidiu servir ao Senhor nessa ocasião. Passado alguns dias, a minha mãe teve uma visitação de um anjo. A minha mãe conta que ela estava dormindo e ela acordou com um clarão no quarto dela. Ela disse que ela estava deitada de lado e quando ela viu aquele clarão no quarto dela, ela achou que ela tivesse esquecido a janela do quarto aberta. Ela falou assim, ela pensou, né, eu vou levantar para fechar a janela. Aí ela disse que quando ela virou, a janela não estava fechada, mas aí ela voltou, abriu a parede do quarto dela se abriu e de dentro da parede saiu um homem vestido de branco com uma bandeja prata na mão. Esse homem se aproximou dela e disse para ela que ele era o Dr. Leonardo e que ele tinha vindo para fazer uma cirurgia nela. Ele mandou a minha mãe sentar, e nessa bandeja de prata tinha instrumentos cirúrgicos. Aí ele colocou essa bandeja em cima da cama, a minha mãe sentou, ele mandou minha mãe sentar, minha mãe sentou, ele aplicou anestesia na coluna da minha mãe, a minha mãe deitou e ele fez uma cirurgia na minha mãe. Quando ele terminou, em uma bandeja de prata também, a gente não sabe dizer se é a mesma bandeja ou não, ele apresentou para minha mãe um pedaço de carne. E esse pedaço de carne, minha mãe conta que parecia um cérebro de boi, né? E aí ele falou assim, olha o que eu tirei de dentro de você. Você já está curada.
mas você vai passar pela mão do homem. Aí ele pegou aquela bandeja e ele foi andando, sem dar as costas para minha mãe. Ele entrou novamente naquele clarão, aquele clarão fechou e minha mãe adormeceu. Na manhã seguinte, minha mãe acordou, ela pensou assim, nossa, eu tive um sonho. Nossa, que sonho lindo. E ela começou a lembrar do que tinha acontecido, mas na mente dela tinha sido um sonho. Mas aí ela foi levantar, né? Ela foi para sair da cama, ela não conseguiu sair da cama, porque ela estava adormecida da cintura para baixo. A minha mãe, verdadeiramente, ela estava anestesiada. Aí, né, ela chamou minhas irmãs, contou, lembrando que eu não morava mais lá, né? Aí ela contou para minhas irmãs, e ela continuou ali fazendo, né, o que tinha que fazer para ela passar pela cirurgia. Marcaram o dia da cirurgia da minha mãe foi para o hospital, e ela conta que quando ela estava no centro cirúrgico, isso ela ficou sabendo depois, né? Ela fez a cirurgia, deixa eu contar direito. Ela foi para o centro cirúrgico, fez a cirurgia, correu tudo bem, ela foi para o quarto dela, ficou lá, né, os dias que tinha que ficar, voltou para casa. Aí tem aquela consulta pós-cirurgia. Passados uns dias, ela voltou na médica dela, que era uma oncologista. Ela voltou na médica dela e a médica dela perguntou para ela quem era o doutor que veio para ajudar na cirurgia da minha mãe. Da onde que minha mãe conhecia aquele médico? Minha mãe falou assim, doutora, eu não sei do que a senhora está falando. Ela falou assim, porque veio um médico nos ajudar na cirurgia e ele se apresentou como o doutor Leonardo. Lembrando, gente, que esse anjo lá no quarto da minha mãe, ele também se apresentou como o doutor Leonardo. Esse médico no hospital, ele se apresentou como o doutor Leonardo e disse para a doutora que ele foi lá para ajudar na cirurgia da minha mãe. E a minha mãe falou assim, doutora, eu não tenho nem onde cair morta. Quem sou eu para ter médico particular? E aí, pelo fato dela ter dado o nome, o médico ter se apresentado como doutor Leonardo, a minha mãe contou para a doutora o que tinha acontecido no quarto dela. A doutora ouviu e disse, né, que se a minha mãe tinha fé para aquilo, que tudo bem. Então, o mesmo anjo que apareceu no quarto da minha mãe, ele apareceu no hospital. Aí eu pergunto, como é que pode uma equipe cirúrgica deixa entrar, né, num centro cirúrgico um médico, eles não sabem quem é, da onde que veio, para ajudar em uma cirurgia? Né? Então, é aquilo que eu conto no meu livro. Milagre não se explica, milagre se vive. A minha mãe viveu um milagre. Passado um tempo, as coisas na minha casa foram piorando, né? A minha mãe foi liberta, a minha mãe se converteu, mas depois da minha mãe, a minha irmã mais velha foi para a igreja, o marido dela foi para a igreja, depois foi a minha irmã do meio, e foram indo, e só eu que não. Né? Eu era pedra dura, eu era incrédula, eu não acreditava em nada, eu questionava muito quem era esse Deus, por que Deus curava um, não curava outros, onde que estava esse Deus bom que as pessoas falam, né, que em uns lugares as pessoas morrem de fome, em outros elas morrem de fome, enquanto tem outras pessoas tão ricas, em uns lugares as pessoas morrem de sede porque não chove, em outros lugares elas morrem afogadas porque vem chuva demais. Que Deus é esse? Eu questionava muito o nosso Deus. Então, eu não aceitava que as pessoas vinham falar de Jesus para mim. A minha mãe vinha falar de Deus para mim, eu não aceitava. Minhas irmãs, minhas cunhadas, que eram da Universal. Tinha um cunhado meu, Fernando, ele já dorme no Senhor. Ele falava muito de Jesus para mim. Aliás, ele falava, não, ele tentava falar, mas todas as vezes a gente brigava. Eu brigava com ele. E a minha cunhada fala que o meu cunhado, ele colocava o rosto no chão e ele clamava. Ele clamava pela minha vida, Senhor, faz uma obra na vida dela, Senhor, eu creio que eu vou ver um dia ela te servindo, ela transformada. Infelizmente, o meu cunhado não teve tempo de ver a obra que Deus fez na minha vida, mas a semente foi plantada.
Então eu já deixo aqui um alerta, né, uma esperança para você que ora por alguém, que clama por alguém, que chora pela conversão de alguém. Não desista, não desista, porque Deus é poderoso para entrar em qualquer coração. Por mais duro que seja, Deus entra, Deus transforma, Deus muda, porque Ele fez na minha vida. Então eu tenho certeza que Ele pode fazer na vida de qualquer um. Então não desista do seu marido, dos seus filhos, da sua mãe, não desista de ninguém, porque Deus é poderoso para fazer. Amém? Então, assim, eu era muito incrédula, mas o meu casamento foi piorando, piorando, piorando. E certa vez, de tanto a minha mãe insistir, eu aceitei o convite. Eu fui na igreja e aí a palavra, eu me lembro claramente, aquele dia que a palavra foi o espinho na carne, né? Quando Deus fala com Paulo, que a minha graça te basta. Paulo tinha um espinho na carne, Paulo orava, e Deus não tirava aquele espinho dele. Aí eu me lembro que naquele dia, Deus falou muito claro comigo. Foi a primeira vez que Deus falou de forma clara comigo, que eu entendi. Aquele dia estava muito barulho na igreja, tinha crianças chorando, né, tinha gente conversando. Mas no momento que Deus tomou aquele homem para falar comigo do altar, ele não veio para mim em particular. Ele falava do altar. Parecia que estava só eu e ele na igreja. Ele dizia assim: entrou alguém aqui essa noite e eu já te chamo de minha serva, porque você vai me servir na terra. Você está pensando que eu não ouço você blasfemar contra o meu nome? Você está pensando que eu não estou ouvindo você me xingar a todo momento? Pois vou eu colocar um espinho na tua carne para você saber que eu sou Deus. Não te preocupas com o casamento destruído, porque vou eu restaurar. Não te preocupa com o desemprego, porque nada vai faltar para esse fruto. A profecia encerrou. Até então, quando ele falou que estava ali a primeira vez, que Deus estava vendo essa pessoa xingar, blasfemar, meu coração assim disparou, porque eu falei, é comigo. Eu tenho certeza que é comigo que ele está falando. Mas quando ele falou do fruto do teu ventre, né, não te preocupa com o fruto do teu ventre, porque nada vai faltar para essa criança, ali eu murchei, eu falei, não é comigo, eu não estou grávida, e eu não vou ficar grávida. Por que eu não ia ficar grávida? Porque eu e meu marido, a gente já não tinha mais nada. Nós morávamos na mesma casa, porém a gente não tinha uma vida de marido e mulher. Nós só dividíamos o mesmo teto. E aí eu esqueci aquela profecia, não era comigo, né? Eu não ia engravidar, eu não estava grávida, então tudo bem. O tempo passou, passaram-se ali, sei lá, 2 meses, não sei. Eu acabei indo embora, eu me separei do meu marido, eu falei, eu não quero mais, não aguento mais. Mas eu não tinha para onde levar o meu filho, lembrando que eu tinha um filho na época de 3 anos. Eu não quero mais e eu preciso deixar o Rafael, né, que é o meu filho, vou deixar com o pai porque eu não tenho para onde levar. E eu saí de casa sem o meu filho. Mas aí eu me arrependi de ter deixado ele. Eu passei a primeira noite, acho que a segunda noite, e ali pensando, o que esse menino vai pensar de mim? Né, o meu filho vai crescer e ele vai achar que eu não amo ele, que eu não sou uma boa mãe, que eu abandonei ele. Eu não posso deixar ele assim. Aí eu tive uma ideia, né, que eu, na ocasião, achava que era uma ideia minha, uma ideia brilhante. Eu pensei, eu vou voltar para casa. Eu sei que o Marcos me ama, né, que é o meu marido. Eu sei que ele me ama, que ele vai aceitar que eu volte. Eu vou dizer para ele que eu estou arrependida, que eu quero tentar de novo. Mas nessa daí eu ganho tempo, junto dinheiro, compro um fogão e uma cama e saio de casa e levo o Rafael. Né, eu vou ser a mãe que o meu filho precisa ter. E coloquei o meu plano em prática. Procurei o meu esposo, falei para ele que eu queria voltar, que eu estava arrependida, tal. E é claro, gente, se eu sou uma esposa que está arrependida, que quer restaurar o casamento, não tem problema nenhum nós termos relação sexual, que é normal de todo casal. E eu tinha ficado menstruada uma semana antes. Então estava tudo bem. Na segunda-feira eu tomei meu remédio. Na terça-feira foi quando eu voltei para minha casa.
E ali nós nos relacionamos. Eu tinha certeza, gente, eu não sei porquê, mas naquela ocasião eu tinha certeza que eu fiquei grávida. E aquilo já me bateu um desespero, eu tô grávida, coisa de maluco, né? Porque eu não tinha atraso de menstruação, não tinha nada, mas eu tive uma relação e eu sabia que eu tinha ficado grávida. Com 4 dias, eu procurei um laboratório, menti, lembrando que eu não era crente, tá? Eu não conhecia Jesus. Eu fui no laboratório e menti, dizendo que a minha menstruação estava atrasada 4 dias. Fiz um exame de sangue. Na manhã seguinte, eu fui buscar o resultado e o resultado foi negativo. Eu fiquei feliz, né, por ver aquele resultado negativo. Mas aí eu tô descendo a escada do consultório, que era sobre loja. Tô descendo a escada, vem a secretária. Moça, ó, o doutor falou para a senhora repetir o exame a semana que vem, porque como tá de pouquinho tempo atrasado, pode ser que o resultado deu errado. Gente, foi assim uma semana louca para mim. Louca. Eu não vi a hora de chegar a outra semana para poder fazer esse exame. Chegou o dia marcado, fui, fiz o exame, na manhã seguinte eu fui buscar o resultado, e eu saí com esse envelope na mão, eu fui andando, morrendo de medo de abrir, porque eu sentia que eu estava grávida, e quando eu abri aquele envelope, para minha surpresa e para minha tristeza, na ocasião, era positivo, eu realmente estava grávida, né? Eu voltei para casa entristecida, chorando muito, eu não me lembro assim, né, de enxergar o caminho de volta. Eu voltei para casa com aquele exame positivo na mão, cheguei em casa, né, era muito cedo, eu fui bem cedo buscar o resultado do exame, meu marido estava em casa, lembrando que meu marido estava desempregado, né, eu já cheguei em casa xingando ele, falando que ele fez aquilo de propósito, se ele fez aquilo achando que eu ia ficar debaixo do pé dele, que ele estava muito enganado, eu dizia, essa criança não vai nascer, esse menino não vai nascer, nem que eu tenho que arrancar ele de dentro de mim com as próprias mãos, ele não nasce, eu não vou ter outro filho seu, né, e meu marido, calma, do que você está falando, o que está acontecendo, eu joguei o exame, enfim, gente, foi uma tortura aquilo, foram dias assim terríveis para mim, né, o tempo foi passando e eu planejando, eu programando fazer um aborto, eu não queria aquela criança, eu não queria, né, lembrei da profecia, né, do fruto do teu ventre, na ocasião eu não estava grávida quando veio a profecia, mas Deus ele já sabia, Deus tinha um propósito, e aí os dias foram passando, eu odiava a ideia de estar grávida, eu não passava a mão na minha barriga, eu não me direcionava como uma mãe, né, conversa com a criança na barriga, eu não queria que ninguém soubesse que eu estava grávida, eu escondia, eu não falei para ninguém que eu estava grávida, porque na minha mente eu ia abortar aquela criança não ia nascer, então ninguém precisava saber que eu estava grávida, né? Só que Deus é Deus, né? Do meu primeiro filho, eu com 4 meses e meio de gravidez, eu usava calça jeans ainda. Desse meu filho, dessa gravidez que eu não queria que ninguém soubesse, com 3 meses eu já tinha engordado 9 quilos, eu parecia um balão, né, de tanto que eu engordei. E é claro que as pessoas já sabiam, né, que eu estava grávida, mas eu ainda fiz algumas coisas, eu ainda tomei alguns chás, eu ainda tomei algumas coisas abortivas. Teve uma noite que eu não tinha tomado, aquele dia eu não tinha tomado nada, mas naquela madrugada eu senti muita cólica, e meu marido falava, se você perder, eu vou na delegacia, vou dar parte de você, porque você não pode tirar a vida do meu filho. E ali eu dizia para ele, não, mas eu não fiz nada, e naquela ocasião, de fato, eu não tinha feito, né, mas enfim, a cólica passou, Deus sustentou meu filho ali no ventre, eu marquei por 3 vezes de tomar uma injeção abortiva, as 3 vezes deu errado, a terceira vez que eu marquei, terceira e última vez que eu marquei para ir tomar essa injeção, eu trabalhava, né, eu era manicure, e eu ia tomar essa injeção depois do expediente, por volta ali de umas 7 da noite. Gente, mas choveu tanto aquele dia, caiu uma chuva que parecia que ia acabar o mundo. Então eu não consegui ir até a farmácia para tomar essa injeção. Para a glória de Deus. Naquele final de semana, eu tive a maior experiência da minha vida. Meu marido, eu cheguei do trabalho,
eu não lembro se foi no mesmo dia, eu acho que não foi no mesmo dia da chuva, eu acho que foi naquele final de semana, mas não foi no mesmo dia. Eu cheguei em casa, o meu marido não estava, e eu fui fazendo as coisas ali, faz uma coisa, faz outra, e meu marido nada de chegar, 8:30 da noite, 9:30, 10:30, e eu já fumaçando, eu já estava assim, brincando de raiva de chegar em casa do trabalho e meu marido na rua, lembrando que meu marido estava desempregado, né? Ele fazia bico quando aparecia, e eu ali já irada com, né, as coisas para fazer dentro de casa, meu marido na rua, sabe Deus fazendo o quê? Quando foi perto de 11:30 da noite, o meu marido chegou. E meu marido estava muito bêbado essa noite. E aí ele chegou, eu já comecei a xingar ele, falar um monte de besteira. E eu acabei ofendendo meu marido com uma palavra que homem nenhum gosta de ouvir, eu não vou repetir por questão de ética, né? Mas eu xinguei ele, eu falei que ele deveria ser aquela coisa, porque aí ele iria dar valor à esposa que ele tinha. E ele virou para mim e ele disse assim: eu só não vou aí e vou quebrar os seus dentes porque você está grávida. Porque senão você ia ver o que eu ia fazer com você. Aí eu fiz assim para ele: vem, arrebento meus dentes e aproveita e arranca de dentro de mim essa imundiça que você colocou. Vem. Aí ele só balançou a cabeça, gente. Meu marido estava extremamente bêbado. Meu marido balançava de bêbado. Mas Deus permitiu que meu marido tivesse consciência naquele momento. O meu marido ouviu aquilo, ele só balançou a cabeça e ele foi pro quarto dormir. Eu fiquei ali na sala e eu deitei no sofá e eu desesperadamente eu comecei a chorar. Eu dizia: Deus, aonde que você tá? Que Deus é esse que as pessoas falam de você, para mim você não faz nada? Como que você vê uma situação dessa e não faz nada? Para que o Senhor me deu mais um filho? Para que o Senhor permitiu que eu ficasse grávida? Para viver nisso? Já não bastava eu criar o Rafael nessa situação, agora mais um neném. O que eu vou fazer com mais uma criança, com a minha casa desse jeito? Aí eu fui falando com Deus ali, fui falando, e aquela palavra, gente, que eu disse: vem, arranca de dentro de mim essa imundiça que você colocou, aquela palavra pesou no meu coração, né? Foi muito pesado aquilo que eu falei. Eu comecei a pedir perdão para Deus. Eu falei: Deus, se você existe, se você está aí, me perdoa, eu não posso ficar falando assim com essa criança é inocente, ele é só um bebê, ele não tem nada a ver com o que a gente está vivendo, me perdoa. E ali eu fui falando com Deus, gente, eu chorava e falava com Deus. É como se o telhado assim da minha casa abrisse. Eu morava numa casa de telha, e parece que o telhado abriu, né, e eu não sei, eu não vi nada, eu não tive visão nenhuma, mas parecia que naquele momento eu me conectei com o céu de forma diferente, né, e pela primeira vez eu coloquei a mão na minha barriga e eu comecei a falar com o bebê, lembrando que eu estava de 3 meses e meio, eu já tinha engordado 9 quilos, minha barriga já estava bem grande, né, mas o meu bebê não tinha mexido ainda. Eu tinha sentido uma espécie de choquinho. As mulheres que já são mães, aí elas vão saber do que eu estou falando. Eu tinha sentido um choquinho, um tremor no pé da minha barriga. Mas foi só isso. Uns dias antes eu tinha tido essa sensação de choque no pé da barriga. Mas o meu bebê ainda não tinha mexido. E nessa ocasião, nesse dia, eu comecei a passar a mão na minha barriga. Eu comecei a alisar a minha barriga e dizer: bebê, perdoa a mamãe. A mamãe não sabe o que a mamãe está fazendo. Eu não consigo falar disso, gente, sem chorar. Eu dizia para Deus, eu falava: Deus, se o Senhor me perdoa, faz essa criança mexer. Bebê, se você perdoa a mamãe, mexe para a mamãe ver que você está me perdoando. E eu falava para Deus me perdoar e fazer o bebê mexer, e eu falava para o bebê mexer em sinal do perdão dele para mim. E eu dizia: Deus, se o Senhor fizer isso, eu prometo que nunca mais eu vou falar nada contra essa criança. Eu prometo que eu vou me esforçar em amar esse bebê
Da mesma forma que eu amo o Rafa, eu vou procurar receber esse bebê com o mesmo amor que eu recebi o Rafael, mas me ajuda. Eu preciso do Senhor. E ali eu fui clamando. Eu acho que foi a oração mais sincera da minha vida. E ali, gente, para honra e glória do Senhor, Deus ouviu o meu clamor, Deus respondeu a minha oração instantaneamente. Ali eu passando a mão na minha barriga, minha barriga começou a mexer bem devagar, o bebê começou a mexer, e ele foi mexendo, ele foi mexendo, ele foi mexendo, e foi aumentando, sabe? E eu paralisei, eu não tinha reação nenhuma, eu só ficava parada assim, né, deitada no sofá, com a cabeça ali no braço do sofá, e eu ficava ali olhando a minha barriga mexendo, aquele bebê pulando, 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 e eu paralisada. Gente, foi ali até perto da meia-noite, o meu bebê pulando na minha barriga, pulando, 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 e eu não tinha reação nem de agradecer, nem de levantar, nem de ajoelhar, nada, eu fiquei paralisada. E ali, quando foi ali perto da meia-noite, ele foi diminuindo o ritmo, ele foi diminuindo, diminuindo, até que ele parou. Digamos que ele dormiu, né? E ali eu comecei a agradecer a Deus, e eu comecei a orar. A minha oração a partir daquele dia mudou, né? Então, a partir daquele dia eu comecei a alisar minha barriga, eu comecei a falar com o meu bebê, que eu ia me esforçar para amar ele, como eu amei o Rafa, como eu recebi o Rafa, né, o meu filho mais velho. E eu dizia para Deus, eu sempre tive dificuldade, gente, com menina, né? Eu gosto de menina, eu gosto de tênis, eu gosto de bermuda, eu gosto de boné, né? Então eu nunca gostei de vestidinho, de mocinha, de brinquinho, eu nunca fui muito feminina, né? Assim, eu nunca gostei de coisas de menina. E aí eu dizia para Deus, eu falava, Deus, para mim gostar um pouquinho dessa criança, vai ser outro menino, eu quero ser mãe de outro menino, né? Olha a ignorância, né? Como se fosse uma menina, se eu não iria amar também, né? Mas para a glória de Deus, Deus me deu outro menino, e o tempo foi passando, eu continuei, todos os dias eu fazia a mesma oração. Eu dizia, Deus, se o Senhor vê, o Senhor sabe que eu sou fumante, na época eu fumava, eu dizia, Deus, o Senhor sabe que eu fumo, eu não tenho condição de ter um parto normal, né? Mas se for para ser um parto normal, envia um anjo no hospital para segurar na minha mão e me dar força para mim ter um parto normal. Se for uma cesárea, né, toma a mão dos médicos, não deixe eles judiarem de mim como judiaram no parto do Rafa, não deixe eles me torturar como me torturaram, né? Eu não vou entrar nesse detalhe do parto do meu outro filho, foi um parto muito difícil, eles quase me mataram, né? Então eu tinha muito medo do parto, né? Tanto do normal quanto de cesárea. Do meu primeiro filho eu fiquei 12 horas em trabalho de parto, né? Ele não nasceu porque eu não tinha passagem, fizeram uma cesariana, a anestesia praticamente não pegou, as anestesias naquele hospital estavam vencidas, tá? A mulher que ganhou o neném, depois de mim, aplicaram 6 anestesias nela, porque não pegava, ela ficou com uma ferida do tamanho de um ovo, assim nas costas, no local onde eles aplicaram essas 6 anestesias, e em mim eles só deram uma, e começaram a fazer o meu parto, então eles me torturaram muito, então eu tinha pavor de parto. Então eu orava, se fosse normal, para ele enviar um anjo para segurar na minha mão, se fosse cesárea, para ele direcionar a mão dos médicos, e foram assim, todo o período da minha gestação, né, o restante ali da minha gestação, 5 meses e pouco, foi essa oração que eu fazia, e pedindo para Deus me ajudar a receber o neném, para eu amar o bebê, enfim, gente, chegou ali, só que assim, eu orava tudo, mas eu não era muito crente ainda, aliás, eu não era crente, né, eu não ia na igreja, não ia nada, mas eu já estava orando, já é alguma coisa, né, e aí quando foi no final da minha gestação, a minha mãe chegou em mim e falou assim, Célia, eu preciso te dar um recado. Eu falei assim, fala mãe, pode falar. Ela falou assim, Deus mandou eu te dar um recado. Eu falei, ai, lá vem a senhora com essas besteiras, fala, o que foi? Ela, eu sabia, por isso que eu demorei de te falar, eu sabia que você ia responder assim. Eu falei, mãe, esquece, fala logo. Eu era muito grossa, gente, eu era muito sem educação, eu era muito ignorante, eu era muito sem temor com as coisas de Deus. Então eu respondi minha mãe assim, né, tá, fala, o que é? Ela falou assim, ó, Deus falou para mim, fala para você que antes de você ir para o hospital, é para você ir na igreja. Eu falei, tá bom, se me der vontade eu vou. Bem assim, gente.
Os dias se passaram e, de fato, chegou um dia que eu acordei com vontade de ir na igreja. Né? Eu falo que Deus me fez o convite e Ele próprio pôs o desejo no meu coração. Eu acordei com vontade de ir na igreja, liguei para minha mãe e falei, mãe, eu tô com vontade de ir na igreja. Tem culto hoje na sua igreja? Ela falou, tem. E nós fomos para a igreja. Chegou a noite, fui na casa da minha mãe, nós fomos juntas para a igreja. Chegou na igreja, gente, Deus não falou nada comigo, nada. Eu pensei, se quando eu fui a primeira vez, que eu não entendia nada, eu nem orava, Deus falou daquele jeito comigo, imagina agora, né? Deus vai ser para falar comigo. Mas não, gente. Deus não falou nada. Nada vezes nada. Deus não falou comigo nos hinos, eu não me lembro dos hinos, né, dos louvores que cantou. Eu não me lembro, os testemunhos não falou comigo, a palavra não falou comigo. Aquele dia a palavra falou de pessoas que querem fazer as coisas sem Deus mandar. Tipo, a pessoa tem condição de comprar uma bicicleta, mas ela quer comprar um carro. A palavra aquele dia foi nesse sentido. Então Deus não falou nada comigo. Nós saímos da igreja, pensa quando eu saí da igreja fumaçando, porque eu achava que Deus era obrigado a falar comigo. E Deus não falou comigo. Aí minha mãe falou assim, Célia, você entendeu alguma coisa? Eu falei, não, mãe, não entendi nada. Ela falou assim, eu também não. Eu não sei por que Deus mandou você vir. Eu falei, eu também não, mas fazer o quê? Bem grossa, bem sem educação. Passaram-se os dias, eu fui pro hospital. Aí chegou no hospital, na sexta-feira eu comecei a sentir dor à noite. Não, na quinta-feira à noite eu comecei a sentir dor. Eu tinha feito faxina na minha casa, eu achei que as dores eram por conta da faxina que eu tinha feito. Mas as dores foram se intensificando, eu percebi que era dor de parto, mas eu fiquei me segurando para ir para o hospital, porque eu não queria passar o que eu passei do meu primeiro filho, eu não queria ficar 12 horas lá sendo torturada. Então eu me segurei muito. Quando foi no outro dia, por volta de 11h30 da manhã, eu falei pro meu marido, eu não aguento mais, eu preciso ir pro hospital. Né? E ali meu marido chamou um amigo dele, ele nos levou pro hospital. Quando a médica me examinou, ela me examinou, fez os exames lá e tal, e ela veio e falou assim pro meu marido, olha pai, agora é 12h30, ela tá com 3 dedos de dilatação. Normalmente dilata 1 dedo por hora. Então, quando for lá pelas 7h30, 8 da noite, você liga para saber se ela já ganhou neném. Vai para casa, porque não adianta você ficar aqui. Tá bom? Tá bom. Gente, ali eu já comecei a chorar, porque eu segurei o máximo para não ir para o hospital, para a médica dizer que eu só ia ter o bebê lá para 7h30, 8 da noite. Meu marido foi embora, eu já fiquei no hospital chorando. Nisso me colocaram numa sala de pré-parto. Tinha uma mulher lá, tinha 2 camas, né? A mulher já estava, e a outra cama foi a que me colocaram. A mulher que já estava lá em trabalho de parto, nem parecia que ela estava em trabalho de parto, porque ela não esboçava nada. A mulher parecia que estava passando férias no hospital. E eu lá com dor, com muita dor. Aí veio uma enfermeira. Ela entrou, ela não me deu bom dia, ela não falou nada, com a cara muito fechada. Ela veio, olhou, né, as minhas condições ali, me preparou para o soro e tal, e sem falar uma palavra comigo, nada. E eu ali quieta. Ela foi, colocou tudo. Aí quando ela estava terminando de pôr o soro, eu falei assim para ela, por um acaso esse soro é aquele para dar dor? Aí ela só balançou a cabeça com um gesto positivo. Aí ela terminou de fazer o que ela estava fazendo e ela saiu. Ela saiu e puxou a porta. Ela voltou, gente. Ela voltou a abrir um pedacinho assim da porta, colocou a cabeça e fez assim, tchauzinho, divirta-se. Gente, aquela mulher foi enviada do inferno. Porque a partir daquele momento eu fui possuída por um medo, um pavor. Eu falei, vai começar tudo de novo. A tortura vai começar tudo de novo. E aquele medo, aquele medo, aquele medo. E aí, dor e contração em cima de contração. Aí, chegou a equipe médica. 2 médicas e umas 4, 5 estagiárias, eu não sei direito, mas eram 2 médicas e algumas estagiárias. Uma delas, a minha cama estava encostada no canto da parede, uma delas puxou a minha cama e ela entrou no vão entre a cama e a parede. Ela ficou ali.
Ela veio, ela pegou na minha mão, ela segurava a minha mão assim, com uma mão ela segurava a minha e com a outra ela colocou aqui no meu pescoço. E veio as outras médicas. E vamos lá, mãe, faz força. Na hora que vem a contração, a senhora faz força. Você faz força, mãezinha. Vinha a contração e eu fazia força. Essa que estava segurando a minha mão, ela apertava a minha mão e ela levantava a minha cabeça. Ela apoiava o meu pescoço aqui. Então ela sustentava a minha cabeça e ela apertava a minha mão. A contração passava, ela me deitava, ela soltava a minha mão, ela enxugava meu suor, a minha lágrima. E isso foi. E vamos lá, e vai, e faz força, e vamos. Chegou um determinado momento que parece que foi muito rápido. A médica falou assim, mãezinha, o seu bebê não tá ajudando muito. A gente vai esperar só mais um pouquinho, tá bom? Saiu, gente, todo mundo do quarto. Ficou só eu e aquela que estava segurando a minha mão. Aí veio a contração, de novo, ela sustentou ali minha cabeça, apertou a minha mão. Quando terminou, quando passou a contração que ela me deitou, eu me lembro que eu virei para ela e falei, moça, por favor, me tira daqui, eu não aguento mais. Ela falou assim, você crê em Deus? Eu disse assim, creio. Ela disse, então pensa nele, porque só ele pode te ajudar nesse momento. Nisso, gente, voltou todo mundo, as enfermeiras, né, as estagiárias e as médicas. A médica disse assim, mãezinha, vamos lá, vamos fazer força, porque a gente vai tentar mais um pouquinho. E tome força, e o meu filho não saía. Elas vinham, elas pressionavam a minha barriga em cima, colocavam o cotovelo, empurrava e nada do bebê nascer. A médica disse assim, mãe, eu tô pegando nos cabelos do seu bebê. O seu bebê tem muito cabelo, mas ele não tá ajudando. Ele não quer nascer de parto normal. Então, para a gente não ter que fazer um parto FOSP, a gente vai fazer uma cesariana. Tudo bem? Eu falei, doutora, faz qualquer coisa, mas me tira daqui, por favor. Eu me lembro de ter escutado a médica dizer assim, liga no centro cirúrgico e fala que nós estamos subindo com uma paciente. Fomos para o centro cirúrgico para fazer a cesariana. Chegou lá, a equipe médica preparada. Voltando um pouquinho, né? Enquanto essas médicas estavam ali, a equipe médica estava ali comigo, enquanto essa enfermeira segurava na minha mão, me dava força, enxugava minhas lágrimas, gente, ninguém conversou com ela. Ninguém. Elas conversavam entre elas, elas falaram de balada, elas falaram de festa. Eu escutava elas conversando coisas aleatórias que não tivessem a ver com o parto. Mas com essa enfermeira que estava segurando a minha mão, ninguém falou nada. Em nenhum momento ninguém dirigiu a palavra a essa mulher. Quando falaram que eu ia para o centro cirúrgico, na minha mente, ela deveria ter dito assim, eu não falei, mãezinha, para você pensar em Deus que ia dar certo, vai com Deus, boa sorte, né, vai dar tudo certo. Gente, essa mulher não falou nada. Eu não vi em que momento que essa mulher sumiu, eu não vi em que momento essa mulher largou minha mão, eu não vi. Eu simplesmente não vi que fim levou aquela pessoa. Fui para o centro cirúrgico, chegou lá tudo preparado, já uma outra equipe, essas lá do pré-parto não subiram, só a médica, né? Só a médica subiu, as estagiárias não. E ali vieram aplicar anestesia na minha coluna. Graças a Deus, imediatamente, minha cintura adormeceu, eu não senti nada. Fizeram um parto muito tranquilo, só que na hora de me cortar, a médica falou assim, meu Deus, quase que eu furei a sua bexiga. A sua bexiga está extremamente fora do lugar. Eu nunca vi uma grávida com a bexiga tão alta igual a sua. E de fato, gente, eu não ia no banheiro constantemente, como uma mulher grávida vai toda hora no banheiro. Para mim era normal, era como se eu não estivesse grávida, né? Eu não tinha essa necessidade de fazer xixi o tempo todo. E a médica disse isso, que a minha bexiga estava fora do lugar, que mais um pouquinho ela tinha furado a minha bexiga. E eu me lembro que eu disse para ela, doutora, deixa a bexiga inteira e estraga o útero, porque pelo menos eu não volto nunca mais aqui para ter filho. Aí ela disse assim, não, você chegou aqui inteira, você vai sair daqui inteira. E foi essa conversa. Então, gente, o que aconteceu? Eu não orava, eu não pedia para Deus enviar um anjo, se caso fosse parto normal, para enviar um anjo para segurar na minha mão. Eu não disse para Deus que se fosse um parto cesariana, para ele tomar a mão do médico, para ele fazer minha cirurgia, para não deixar judiar de mim como no primeiro parto.
Deus fez exatamente o que eu pedi. Eu tive toda a dilatação necessária, eu tive os 9 dedos de dilatação, o anjo segurou na minha mão, me deu força, Deus me deu fôlego para ter um parto normal, eu dilatei tudo, eu tive força necessária, mas o bebê não nasceu, porque Deus queria me mostrar que Ele seria comigo também na cesariana. E na cesariana, a médica foi dirigida pelo Senhor, porque ela poderia ter furado a minha bexiga, poderia ter acontecido algo mais grave comigo, mas o Senhor, Ele ouviu a minha oração, amém? Para a honra e glória do Senhor. Então, eu voltei para casa maravilhada com aquilo que tinha acontecido. Do meu primeiro filho, eu saí da sala de parto, né? Eu saí do centro cirúrgico, eu dormi assim, que nem uma pedra, parecia que eu fiquei dias dormindo. Desse meu filho, agora eu fiquei tão impressionada com o que tinha acontecido que eu não consegui dormir. Eu ficava pensando, né, naquilo que tinha acontecido, da oração que eu fazia, da mulher que ficou ali segurando a minha mão. E aí eu voltei para casa. Passado alguns dias, eu não tinha contado isso para ninguém. Aí, passado alguns dias, eu não lembro se eu puxei o assunto com a minha mãe para contar para ela, ou se a minha mãe puxou o assunto comigo. Eu não me lembro agora. Mas a minha mãe me disse assim: Célia, você lembra aquele dia que eu falei para você que Deus falou para você na igreja antes de você ter um neném? Eu falei: sim, mãe, lembro. Ela falou assim: então, eu orei a Deus, eu falei para Deus, por que o Senhor mandou eu falar aquilo para Célia se o Senhor não falou nada com ela? Eu falei porque o Senhor mandou, eu falei da minha carne, eu agi na emoção, por que aquilo aconteceu? E a minha mãe disse que Deus respondeu para ela, que foi Deus sim que tinha mandado o recado para mim, que Deus não queria falar nada comigo, que Ele só estava testando a minha obediência. Se eu desse ouvido para o chamado dele, se eu fosse à casa dele antes de ir para o hospital, que ele atenderia o meu pedido e ele estaria comigo no hospital. Olha que coisa linda, gente. Então, assim, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, porque Ele me fez o convite, né, de estar na casa dele antes de ir para o hospital. O próprio Deus colocou o desejo no meu coração de ir na igreja, né? Então, Deus é tremendo, Deus é lindo, Deus ele só quer nos dar a oportunidade de construir um testemunho com Ele, né, de ser participante da glória dEle. E eu vivi isso, né? O meu filho nasceu lindo, maravilhoso, para a glória de Deus. Eu tinha muito medo dele nascer defeituoso por conta das coisas que eu tinha tomado para abortá-lo, né? Das besteiras. Eu falei muita besteira ali antes da experiência que eu tive com Deus. Mas Deus ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, né? A Bíblia fala que Deus lança o nosso passado, os nossos pecados no mar do esquecimento, e Deus lançou os meus pecados no mar do esquecimento mesmo, né? Quando meu bebê tinha 3 meses de vida, tô caminhando para o final, tá, gente? Quando meu bebê tinha 3 meses de vida, teve a Copa do Mundo. Meu bebê nasceu em março, dia 27 de março. Dia 13 de julho foi a final da Copa do Mundo, aonde o Brasil perdeu, né? E naquela manhã, na Copa de 94, o Brasil tinha sido campeão, meu marido tinha bebido muito, meu marido bebeu todas, meu marido chegou em casa loucão, né? Então, nessa ocasião, que era em 98, a Copa de 98, eu lembro que eu dobrei meu joelho dentro do banheiro, eu ajoelhei no banheiro e falei: Deus, hoje é a final da Copa do Mundo, eu sei que o Brasil vai ganhar, e eu sei que o Marcos vai sair para beber, para comemorar. Senhor, por favor, não deixa a gente brigar, não deixa ele voltar para casa e a gente ter briga. Por favor, que haja paz na minha casa, me guarda os meus filhos. Eu orei, gente, eu fiz essa oração a Deus. E aí chegou a tarde, o horário do jogo, né? O Brasil não ganhou, né? Eu disse para Deus: eu tenho certeza que o Brasil vai ganhar e o meu marido vai sair para comemorar. O Brasil não ganhou, o meu marido não saiu para beber, mas na minha casa tinha um copo de pinga, tinha uma garrafa de 51 e nessa garrafa tinha mais ou menos um copo de pinga, mais ou menos um tanto assim de pinga, né?
um copo assim. E desse pouco de cachaça que tinha, ele fez uma caipirinha e beberam 5 pessoas, né? Ele, meu pai, um vizinho, minha irmã e meu cunhado. 5 pessoas. Eu não bebi porque eu amamentava na época, porque eu também bebia, né? Eles 5 beberam. Gente, aquilo não era suficiente para deixar meu marido embriagado. Meu marido tinha que tomar todas para ele ficar, né, bêbado, para ele ficar alterado. Foi um copo de caipirinha para 5 pessoas e o meu marido foi possuído por um demônio, né? Aquilo foi motivo de briga, foi um quebra-quebra na minha casa e a gente foi um para cima do outro. E naquela briga, eu me lembro que o meu bebê, ele tinha 3 meses e pouco, ele estava dormindo dentro do berço, e o berço ficava colado com a minha cama, tinha um espaço entre a minha cama e a parede, né? Então tinha um vão ali, né? E do lado de cá ficava o berço encostado na minha cama, e aí veio minha irmã, meu cunhado separar, me tiraram para o outro lado, eu fiquei naquele vão da cama, ali entre a cama e a parede, e o meu marido do lado de cá. Meu marido se soltou de alguém que estava segurando ele pulou o berço. Aliás, ele pulou não, ele tentou pular o berço e ele não conseguiu, né? Ele caiu dentro do berço. Eu me lembro do berço ter espatifado, né? Era aqueles berços que tinha aquelas madeirinhas na lateral. Eu lembro que eu via as madeirinhas espalhando assim pelo quarto todo, né? E eu gritava com ele, eu xingava ele, porque a minha preocupação era com o bebê que estava dentro do berço, né, mas para a honra e glória do Senhor. A minha irmã já tinha tirado meu neném de lá, ela já tinha levado meu neném para casa da minha sogra, graças a Deus por isso. E aí, né, foi uma briga danada, tiraram meu marido lá para baixo, para casa da minha cunhada. Nessa época eu morava em cima da casa da minha sogra, e esse meu cunhado que orou muito por mim, né, ele, a esposa dele, eles eram obreiros, né, na Universal. E aí levaram meu marido lá para casa da minha sogra. Meu marido manifestou com o demônio, meu marido urrava, meu marido babava, meu marido espumava, meu marido não estava bêbado, eu tenho certeza disso, né? Então, foi uma manifestação demoníaca, sim. E ali eu me revoltei com Deus, porque vocês estão vendo, porque que vocês falam de Deus para mim, que Deus é esse Deus que vocês falam para mim é surdo, porque eu orei de manhã e ele não ouviu a minha oração, eu pedi para ele não deixar a gente brigar, não deixar o Marcos beber, né? E olha o que aconteceu, ele quase mata o Leonardo, né? Ah, sim, gente, detalhe muito importante. Eu coloquei o nome do meu filho de Leonardo em homenagem ao anjo, né? Ao médico que operou a minha mãe espiritualmente e foi lá no hospital. Então, por isso o nome do meu filho é Leonardo, tá? E aí eu dizia, né? Eu falava assim, mais um pouco ele tinha matado o Leonardo, Deus não ouviu a minha oração. E a minha cunhada, não, Célia, é assim mesmo, né? Agora que você está tentando ir para Jesus, o diabo vai lutar para que você volte atrás, para que você não acredite. E eu fiquei ali debatendo com a minha cunhada, enfim, né? Eu voltei para minha casa, a vida seguiu, eu e o meu marido sem se falar, né? Eu muito triste, porque eu tive mais um filho, não mudou nada, agora era 2 crianças no meio daquela bagunça, daqueles palavrão, daquele quebra-quebra. E aí, meu marido, como eu disse, meu marido passou a beber constantemente. Ele ia para o bar todos os dias. E eu comecei a perceber que o meu marido não estava indo para o bar. E ali, teve um dia que eu perguntei assim para ele, eu falei, o que aconteceu que você não está indo mais no bar? E eu citei o nome do dono do bar. Né? Por que você não está indo mais no bar do fulano? Você arrumou briga lá? Porque, né, é a sua cara arrumar briga. Porque meu marido era muito briguento, né? Ele bebia, ele ficava descontrolado. E aí eu falei, você arrumou briga lá? Ele fez assim, não aconteceu nada. E eu falei, por que você não está indo lá? Aconteceu alguma coisa? Sim. Ele falou assim, é porque eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei para Deus que por ele ter me poupado de carregar o peso da morte do meu filho nas costas, que nunca mais eu vou beber. Naquele dia, eu podia ter matado o Leonardo. Se o Leonardo estivesse no berço, na hora que eu caí dentro do berço, eu poderia ter matado o Léo. E eu ia carregar isso pro resto da minha vida. E Deus, ele não deixou
que eu carregasse o peso da morte do meu filho. E por conta disso, em gratidão a Deus, em agradecimento a Deus, eu fiz uma promessa para ele que nunca mais eu vou beber. E para a honra e glória do Senhor, gente, meu marido nunca mais bebeu. A última vez que meu marido pôs uma gota de álcool na boca foi no dia 13 de julho de 98. Fazem 25 anos que isso aconteceu, para a glória do nome de Deus. Logo em seguida, meu marido arrumou um emprego, né? Meu filho teve tudo do bom e do melhor. De fato, não faltou nada para o fruto do meu ventre. Meu marido estava desempregado na época. Meu filho teve cômoda comprada da loja, berço comprado da loja. Meu filho nunca usou uma fralda de pano. Lembrando que naquela ocasião, há 25 anos atrás, não era qualquer um que usava fralda descartável, tá? Era caro, mas o meu filho, para a honra e glória do Senhor, nunca pôs uma fralda de pano, porque Deus nunca permitiu, nunca faltou nada para ele. Então, meu casamento foi restaurado da forma que Deus falou. Deus restaurou meu casamento. Ele disse, não te preocupe com o casamento destruído, porque vou eu restaurar. Não te preocupe com o fruto do teu ventre, porque nada vai faltar para essa criança. E, de fato, gente, nada faltou para o meu filho. E, para a honra e glória do Senhor, os meses foram passando, eu vi meu marido ser liberto. Meu marido foi para a igreja, primeiro do que eu. Aí, quando meu filho completou... Não, meu marido não foi para a igreja primeiro do que eu. Meu marido já era desviado, né? Aí, por gratidão a Deus, eu decidi ir para a igreja. Né? Meu filho tinha ali, eu acho que uns 10, 11 meses. Eu fui para a igreja, me batizei. Eu não fiquei na igreja na qual eu me batizei. Eu fui para uma outra igreja, porque eu comecei a ler muito a Bíblia. Eu via que tinha algumas coisas que não condizia com o que eles pregavam. Eu fui para uma segunda igreja e fui, né? E nessa ocasião eu não era casada, eu era amigada. E aí eu fui indo para essa igreja, eu queria testemunhar, eu queria falar para todo mundo do que Deus tinha feito na minha vida. Só que nessa igreja, por eu não ser casada, eu não podia dar testemunho, né? E por eu não ser casada e por eu não ser batizada lá, porque eu tinha sido batizada na que eu saí. Então, para eu testemunhar nessa igreja que eu estava, eu tinha que casar legalmente, e eu tinha que me batizar lá de novo, porque senão eu não podia dar testemunho, não podia participar de nada na igreja se eu não fizesse assim. E eu não concordava com isso, porque a Bíblia diz que o batismo é um só. Mas, enfim, eu queria falar do amor de Deus, eu queria falar para as pessoas, contar, toda igreja que eu fosse, eu queria testemunhar do que Deus fez na minha vida, né? Mas eu não podia. Então, por isso, eu decidi aceitar me batizar de novo. E eu comecei a orar para Deus, né, para Deus mover as coisas, né? Eu estava disposta a fazer a vontade dele. Eu não era casada, meu marido falava que a gente não precisava casar, porque a gente não tinha problema com adultério, a gente já tinha uma família formada, a gente era fiel um ao outro, já tinha 2 filhos, então não tinha necessidade de papel. Era assim que meu marido falava. Aí nisso meu marido começou a ir para a igreja também, nessa que eu tinha me batizado antes, né, que eu tinha saído, meu marido foi para lá, aí ficou meu marido numa igreja e eu em outra. E aí, por fim, um dia eu fui na casa de uma amiga da minha mãe, de uma irmã da igreja com a minha mãe, e nessa casa, essa irmã chamou a gente para orar, e nós fomos orar. Quando a gente terminou de orar, essa irmã falou assim para mim, você é casada? Eu falei, sim, sou. Ela falou assim, no papel? Eu falei, não, no papel não. Ela falou assim, porque eu te vi vestida de noiva. Aí eu dei risada, gente, na cara da irmã eu dei risada. Aí ela falou assim, por que você tá rindo? Você não acredita? Eu falei assim, desculpa, irmã, mas eu não acredito. Ela falou assim, por esses dias, você vai voltar aqui e vai me contar que o teu marido me pediu, que o teu marido te pediu em casamento. Me deu vontade de rir mais ainda, né? Porque meu marido me pediu em casamento, ele que achava que a gente já era casado. Enfim, isso era uma sexta-feira, me lembro como hoje, né? Fui para casa, tal, à noite meu marido foi para a igreja, porque ele era de uma igreja ou de outra, ele foi para a igreja sozinho. Quando ele voltou, ele falou assim, amor, o pastor pregou hoje sobre casamento. Aí ele pregou assim, assim, assim. E ele diz que quem vive junto, quem mora junto, tá amigado, que a gente precisa casar para fazer a vontade de Deus. Então a gente vai casar. Eu fiquei assim, olhando para ele. Irmãs, gente, meus irmãos que estão me ouvindo, no mesmo dia a profecia da irmã se cumpriu. No mesmo dia, Deus cumpriu.
o que ele tinha dito, que o meu marido ia me pedir em casamento. Para a honra e glória do Senhor, passaram-se alguns meses, né? A gente casou, foi uma outra obra linda que Deus fez na minha vida. Eu casei vestida de noiva, nunca tive vontade de casar vestida de noiva, mas Deus preparou tudo, festa, chácara, a organização ali do casamento, tudo, Deus preparou tudo. E para a honra e glória do Senhor, eu permaneço casada há 33 anos, louvado seja Deus por isso. Eu acabei não ficando nessa igreja, porque, como eu disse, eu lia muito a Bíblia, eu via que tinha algumas coisas que não batia, né? Então, assim, não aceitaram, porque meu marido era de uma igreja e eu da outra. O pastor do meu marido foi fazer a cerimônia do meu casamento na chácara, e aí falaram que a gente não poderia se misturar com pessoas de outras denominações, né? Que ou a gente ceia na mesa do Senhor, ou a gente ceia na mesa dos demônios. E eu não casei em nome de entidade nenhuma, né? Eu casei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para mim, aquela igreja não servia mais, né? Eu sei que eu deveria ter orado, eu deveria ter buscado direção para Deus, para saber se era a vontade de Deus que eu saísse de lá ou não. Enfim, né? Eu não tinha maturidade espiritual, eu não tinha intimidade com Deus para orar e esperar Deus responder. Não, eu simplesmente saí e eu fiquei alguns meses, né, afastada, até que o Senhor me levou para uma outra igreja, né, e hoje, né, para a honra e glória do Senhor, meus filhos, né, são homens de bem, para a glória de Deus, meu casamento completamente restaurado, eu trabalho com mulheres, eu faço célula de mulheres, eu sou vice-líder de uma célula de mulher, Deus sempre traz para mim mulheres com problemas no casamento, pessoas procuram a mim, ao meu esposo, para aconselhamento nessa área. Então, assim, Deus é fiel, né? Aquilo que eu li no começo, que está lá em Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vivo esse versículo, né? Eu clamei, eu busquei a face do Senhor, eu me converti, eu mudei as minhas atitudes como esposa, eu não sou mais aquela esposa rixosa, briguenta, eu procuro dar o melhor para o meu esposo, eu procuro ser a esposa que edifica o lar, eu procuro ser a mãe, eu sou uma esposa dedicada, né, dentro do possível, eu não sou uma esposa perfeita, meu marido não é um marido perfeito, nós estamos caminhando, né, aí na presença do Senhor, se moldando a cada dia segundo a palavra de Deus, né, mas eu vivi isso, né, Deus ouviu a nossa oração, Deus, ele sarou a minha terra, o meu coração, que era cheio de traumas, cheio de feridas. Como eu disse, eu trouxe do casamento dos meus pais uma bagagem que eu não deveria ter trazido, isso prejudicou muito o meu casamento, mas o Senhor sarou a minha terra, o Senhor sarou a minha terra, casa, família. Hoje nós somos uma família abençoada para a honra e glória do Senhor. Meu filho mais velho é casado, serve ao Senhor, juntamente, né, com a esposa, eles são do altar, são músicos, né, meu filho toca, minha nora canta, o meu filho mais novo é missionário, para a honra e glória do Senhor, e eu e meu marido estamos aí, né, devagarzinho, servindo ao Senhor da maneira que vem na nossa mão, que vem para a gente fazer, a gente faz, estamos buscando aí uma direção de Deus para um novo projeto. E é isso, gente, né? Deus também me deu a graça de publicar 2 livros. Esse aqui é o primeiro, né? Olhe para o céu, conte as estrelas, baseado na história de Abraão, quando Deus falou para Abraão, né, sair da tenda e olhar para o céu, que assim seria a descendência dele. Então, nesse livro eu conto o que eu contei aqui para vocês, conto a minha conversão, conto a minha libertação do cigarro, conto como que eu fui para o hospital, eu faço capelania hospitalar, né, e nesse livro aqui eu conto como que começou a capelania hospitalar, e tem testemunhos maravilhosos aqui, eu tenho testemunho de cura da minha mãe do câncer no útero, depois de 15 anos minha mãe teve um câncer de pele no rosto, Deus pela infinita misericórdia me usou para a cura da minha mãe. Deus falou de forma assim muito tremenda comigo sobre a cura da minha mãe.
né, e para honra e glória do Senhor, minha mãe foi curada. Tem testemunho de clínica psiquiátrica, tem muitos testemunhos aqui. Eu tinha um salão de beleza, né, tudo começou nesse salão, esse salão parecia uma igreja. Então, assim, tem testemunhos maravilhosos nesse livro. Esse daqui, vocês só podem adquirir ele comigo, tá? Eu vou pedir para a irmã Mariane colocar o meu Instagram na descrição do vídeo, tá? Quem quiser, manda mensagem para mim pelo Instagram, Célia Prado Cunha, tudo junto, tá bom? Quem quiser adquirir esse, me procura pelo Instagram. Esse aqui é o segundo, Encontrando a Vida na Morte, né? João 11:25. Esse segundo aqui nasceu por causa da capelania hospitalar. Esse título ele foi dado porque tem vários testemunhos aqui de pessoas que encontraram Jesus na morte, num leito hospitalar. Eu deixo claro nesse livro aqui que a gente não pode perder a oportunidade de servir a Jesus, porque nem todo mundo vai ter essa chance de última hora, né? Como é que é? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus hoje, não endureçais o vosso coração. Então não endureça o seu coração para o chamado do Senhor, não endureça o seu coração para fazer a vontade de Deus, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez você não tenha a chance que as pessoas desse livro tiveram. Todas essas experiências aqui foi em leito de hospital, e talvez nós não vamos ter essa oportunidade. Deixo aqui também que vocês não percam a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. A gente não sabe se a gente vai ter uma próxima oportunidade de falar do amor de Deus para elas, tá? Deixo aqui também, não perca a esperança de um ente querido seu, continue orando, continue clamando. Talvez, gente, as pessoas desses relatos aqui, ó, talvez os seus familiares nem sabem que elas foram salvas, né? Deus é um Deus bom, Deus é um Deus misericordioso. Tem mães orando, tem esposas orando, e talvez o marido está lá internado, a pessoa nem sabe que essa pessoa já teve um encontro com Jesus ali no leito. Nesse livro aqui eu conto a história do seu Luiz, é uma história magnífica, linda a história do seu Luiz, né, que os filhos dele oravam: Senhor, salva meu pai, não deixa meu pai para o inferno. Só que esse pai não dava espaço para os filhos falar de Jesus para ele, né? Mas Deus o enviou ali para a honra e glória do Senhor, né? E esse homem aceitou Jesus, e foi uma obra linda que Deus fez, e eu creio na salvação dessas pessoas, amém? Então, esse livro aqui você adquire pela Editora Cristão, Editora do Cristão. Você entra lá no site, no Instagram, você pode adquirir pela editora. E esse outro, né, o primeiro, Olhe para o Céu, Conte as Estrelas, é somente comigo, tá? Qualquer coisa me chame no Instagram. E creiam em Deus, gente. Creiam em Deus. Vivam esse versículo de 2 Crônicas 7:14. Amém? Quero pedir desculpas, eu estava um pouco nervosa, talvez, né, eu me estendi demais, mas esse é o meu testemunho de restauração da minha vida, da minha família. Para a honra e glória do Senhor, a minha família hoje já não serve mais aos demônios, graças a Deus, todos conhecedores da palavra. Tem alguns que estão afastados da presença de Deus, mas eu creio em nome de Jesus que eles vão voltar para a presença de Deus. Amém? Deixo aqui o meu abraço, mais uma vez gratidão por vocês estarem ouvindo meu testemunho, gratidão a Mariana, e que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. E não perca as oportunidades. Amém? Jesus está voltando e nós não temos mais muito tempo. Amém? Deus abençoe a todos. Um forte abraço.